Muito bem, o ministro Breno Medeiros vai abordar o tema controle eletrônico da jornada do motorista. Mas temos a impressão de que aquela resposta que ficou no ar você a dará agora de imediato, não é? Então fique à vontade, comece, venha para cá, por favor. Bem-vindo. Bom dia a todas, a todos. Eu quero agradecer aqui essa oportunidade, muito bem falada pelo desembargador Celso Pio, da Justiça estar junto com as pessoas que clamam pela justiça, porque é essa a questão. Muitas vezes nós temos uma colocação fria através de uma petição, sem muitos dados, e com base nela nós decidimos. Essa achega aqui junto com as entidades, né, de classe e que representam um importantíssimo, se não eu poderia dizer, se não é o mais importante, um dos mais importantes setores do nosso país. Então, e a segurança jurídica é importantíssima para quê? Para que você tenha a capacidade, a possibilidade de desenvolver a sua atividade tranquilamente, sabendo os seus custos, o custo trabalhista, o custo que pode ser gerado aí através de todas as situações. São muitos os questionamentos, né? Eu acho que hoje foi até só o início, eu acho que dessa discussão e dessa conversa, que espero que tenhamos mais vezes, né? Mas são muitos os questionamentos, eu tenho certeza aqui que muitos até deixaram até de serem respondidos. Mas eu gostaria de agradecer primeiro aqui, né, o doutor Francisco Pelúcio, né, o presidente da NTC, né, o doutor Vander Costa, presidente da CNT, doutor Eduardo Rebuzzi, né, vice-presidente da NTC, o doutor Carlos Panzan, presidente da FETECESP, né, aqui o doutor Narciso, que traz aqui todo esse congresso aqui para debatermos questões importantes. Então, são os nossos anfitriões, obrigado aqui. Eu vou tentar me colocar 40 minutos, depois o tempo foi me apertando aqui, eu vou tentar ser um pouco mais rápido. Só respondendo, aquela pergunta é um pouco complicada, né, mas o doutor Celso Pio já colocou, né, que o Supremo Tribunal Federal, a sinalização dele é de que não há possibilidade de discutir base de cálculo, né, com relação ao aprendizagem. Isso podemos até discutir um dia, uma palestra de 40 minutos sobre os PCDs, sobre a inclusão social, né, porque é o primeiro emprego, é o aprendizado, então a importância disso para a sociedade. Como o ministro Alexandre Ramos, muitas vezes a gente fala com os portuários, né, muito sobre a Revolução 4.0 e o futuro do mundo do trabalho. E aí nós passamos bem por essa questão de inclusão social, que é o que se pretende através dessas leis de política pública, né? Então, só dando uma visão aqui geral, mas que carece realmente de uma discussão maior, né, para que deixe mais claro. Eu sei que o empresariado enxerga isso como um ônus e uma dificuldade, mas existem várias formas de cumprimento também dessa cota. Mas isso daí, no futuro, podemos falar só sobre essa matéria. Mas vamos ao que nos traz aqui, controle eletrônico da jornada do motorista profissional. Ali eu deixei o Instagram, mas eu tenho uma frase que eu costumo falar e começar minhas palestras nesse sentido. Esse é o filósofo Jonathan Swift, é um filósofo do século XVIII. Isso daqui não é coisa nova, não, certo? E ele coloca lá atrás: quem quer que faça crescer 2 folhas de capim, onde antes crescia apenas uma, merece mais louvores da humanidade do que qualquer filósofo especulativo ou criador de sistemas metafísicos.
É isso que nós estamos aqui querendo. Nós queremos pensar em produtividade, nós queremos pensar em benefício do nosso país. E para isso vamos aos conceitos, né, de duração do trabalho. Qual que é o conceito? É o tempo previsto, né, máximo previsto para execução em dado período, dia ou semana, dos encargos decorrentes da relação de emprego, sem a prestação de serviços extraordinários. Isso daí, Arnaldo Susequim é um dos idealizadores aí da nossa CLT, que está fazendo 80 anos nesse ano. Muito bem, os fundamentos estão aqui, artigo 7º, inciso 13, né? Duração normal não superior a 8 horas diárias, 44 semanais, facultada a compensação de horários e redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva. O artigo 58, caput da CLT, fala que a duração do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá 8 horas diárias. Essa daqui é uma característica que nós temos do nosso sistema, é uma característica da relação de emprego, porque você, como empregado, você coloca o seu tempo à disposição do empregador. E aí existe a subordinação. O empregador, claro, dentro de limites éticos e disciplinados pelo contrato, ele vai exigir o seu trabalho dentro daquele período. E por isso que há de se verificar qual que é a jornada máxima a ser cumprida pelo empregado. Hipóteses aqui de aumento ou redução da jornada normal, artigo 59 caput, né, poderá ser acrescido de horas extras em número não excedente a 2 horas. Exceção, artigo 59A, agora que veio da reforma trabalhista, ele estabelece exceção ao artigo 59, é facultado às partes, mediante acordo individual escrito, né, convenção ou acordo coletivo, estabelecer o horário de 12/36. Essa é uma jornada já utilizada. Antes, a inovação que existiu aqui é que pode ser feita por acordo individual. Antes da reforma trabalhista, era só através de um acordo coletivo. Acordo de compensação de jornada, o parágrafo 2º do artigo 59, poderá ser dispensado o acréscimo de um dia, por acordo, convenção coletiva, o excesso de horas em um dia for compensado correspondente à diminuição do outro. Isso daqui é o chamado banco de horas. O questionamento aqui que tem é sobre como vamos controlar essa jornada, né? A obrigação é do empregador. Isso daqui, a lei de liberdade econômica diz que com mais de 20 trabalhadores, o empregador tem que anotar o horário de entrada e saída, e aí vem registro manual, mecânico ou eletrônico, né? A finalidade, ela serve para todo mundo. Ela serve tanto para o empregador quanto para o empregado. O empregador, ele sabe se a pessoa está trabalhando ou não, certo? Então, ele tem essa ideia até para o pagamento disso, de quantas horas que a pessoa trabalhou. Então, ela é importante. E aqui nós vamos fixar a nossa nosso primeiro princípio, nosso primeiro problema, poderia até dizer assim, a eficácia probatória. De quem que tem que provar a jornada do empregado? Quem tem que provar é o empregador. Ele tem que apresentar esses registros. Tem uma súmula do TST 338.1, 2 e 3, que fala assim, presume-se, se não apresentar a jornada, presume-se que a jornada é indicada na inicial pelo reclamante. Então, se ele está pleiteando horas extras, não há o controle, não foi apresentado o controle na contestação, presume a jornada da inicial. Claro que pode ser essa presunção, ela é uma presunção relativa, essa presunção pode modificar através de prova testemunhal ou qualquer outro tipo de prova, né, nesse sentido. Então, é muito mais fácil, claro, para o empregador, ele apresenta os registros, não registros britânicos que a gente fala, porque britânico é aquele das 8 às 18, 000, como se alguém entrasse e saísse sempre no mesmo horário. Então, se são registros
com pequenas variações, registros razoáveis, que constam eventuais horas extras com pagamento. Esses registros são levados em consideração pelo juiz, e aí é o contrário, aí é o reclamante que tem que provar que aquele registro está equivocado. Então, funciona assim. O que precisa é, se tem a determinação do controle, esse controle tem que ser trazido. Hipóteses em que se dispensa o controle de jornada. O trabalho externo, a pessoa é incompatível com o controle de jornada. Aqui nós vamos verificar um pouquinho mais para frente, eu vou fazer análise das leis que regulam os motoristas, mas o problema está na incompatibilidade do controle de jornada. Isso quer dizer, uma impossibilidade. A pessoa trabalha numa outra cidade, ou então é um vendedor, sai da casa dele no horário que ele quer, ele volta na hora que quer, ele comparece 2, 3 vezes na empresa. Então não tem um trabalho externo, não tem como a empresa ficar vigiando ele todos os dias. O cargo de gestão é aquele que tem um acréscimo remuneratório grande, e na realidade ele é que gerencia tudo, é o gerente, é o coordenador, é o diretor, né? Nesses casos, havendo um pagamento acima de 40%, né? um salário diferenciado, nesses casos não há necessidade do controle de jornada. E o regime de teletrabalho, né? Essa novidade aqui inserida, né? Ela estabelece que o teletrabalho vai ser feito em casa, né? E eu tenho, inclusive, um artigo publicado sobre isso, a possibilidade de se controlar, né, o trabalho em casa. Aí eles falam assim, não, você tem que fazer um login. Tudo bem, eu faço login no computador, mas quem disse que eu estou trabalhando? Eu posso estar olhando o celular, então eu posso estar numa rede numa rede social. Como é que eu verifico se a pessoa... Não, então você tem que colocar uma câmera. Tá bom, eu coloco a câmera da mesma forma, eu posso estar trabalhando com outra atividade. Eu tenho que ver o GPS, né? Vamos ver se o reclamante está em casa mesmo, né? Então, são situações... E o que fez o legislador nessa hora? Ele falou assim, não tem jeito. Certo? Esse tipo de serviço é um serviço que é feito por tarefa, né? É um serviço que é por atividade, uma necessidade da pessoa, e que ele tem que entregar, é o que a gente chama das entregas, tem que entregar o serviço dele, né, dentro de um período. E aí, nesse caso, nós não temos realmente esse controle, não há necessidade desse controle da atividade. Com relação ao motorista profissional, que é a matéria que nos interessa aqui, faço uma análise até maior, mas antes da Lei 12.619 de 2019, o enquadramento indiscriminado como trabalho externo. É bem interessante, eu sou juiz, o doutor Celso, o desembargador Celso, desembargadora Ana Lockman e o Alexandre Ramos, nós somos de uma época em que se aplicava essa ausência de controle da jornada do motorista carreteiro, rodoviário. Então, é antes da Lei 12.619. Vou ser sincero, que era uma das piores audiências. Quando eu via que tinha audiência de motorista, assim, a gente olhava, não, hoje vamos descobrir aonde está a mentira, né? Porque tinha aquelas testemunhas, a pessoa, não, ele trabalhava, ele chegava, pegava carga, 6 horas da manhã, ele rodava aí até as 22, meia-noite, eu falei assim, mas você estava com ele? Não, mas todo mundo fazia assim. Então, você não tinha como você comprovar. Não, mas qual que é o horário de intervalo? Não tem, a pessoa estava... eu encontrava ele num posto de gasolina que tinha lugar, eventualmente, mas como que a gente conseguia trazer essa questão para dentro do judiciário e ser justo? Porque não adianta, uma hora você concede horas extras,
outra hora você não concede, era muito difícil de registrar e de fazer esse controle da jornada mesmo. Aí vieram os acordos e convenções coletivas que previram que, não tem controle, tem 2 horas por dia que vão ser pagas independentemente de prestar hora extra ou não. Realmente é uma coisa que resolveu, né? Eu aplicava, quando eu chegava, trouxeram os acordos coletivos, as convenções coletivas, pronto. Eu ficava muito mais tranquilo, porque é algo negociado, é o tema 1046, é uma coisa discutida e pela impossibilidade do registro, né? Nessa época, a jurisprudência já dizia, né? Veio a OJDSD 1332, em que ela fala que o tacógrafo, que era o que se procurou numa época como um controle de jornada, por si só não era suficiente. Eu nunca entendi muito porque ele não era suficiente. Penso eu que nessa época aqui é porque o tacógrafo ele é registrado ao veículo, né? E aí você tem que fazer uma prova também que aquela pessoa estava se ativando naquele veículo. Então, são coisas um pouco mais complicadas, né? E aí tinha a Resolução 816 de 1986 do CONTRAN, que estabelecia que esse tacógrafo poderia ser utilizado para o controle. Mas o Tribunal Superior do Trabalho sempre entendeu que havia necessidade, além do tacógrafo, que fosse feita alguma outra prova testemunhal, que era o normalmente, né? Agora, veio em 2018 uma mudança, e aí nós vamos ainda falar um pouquinho mais para frente, em que o Tribunal Superior do Trabalho passa a reconhecer o sistema de rastreamento via satélite como suficiente para o controle da jornada. Aí a discussão toda qualquer. Mas eu tenho um sistema por causa do seguro, certo? Eu preciso ter a segurança da minha carga, eu tenho que saber se ela foi roubada, eu tenho que poder parar o veículo, né, através desse sistema de rastreamento. Você pode desligar o veículo, você pode verificar onde é que ele está, né? Até os ladrões descobriram até uma forma de burlar isso daí, esses tempos para trás eu estava vendo. Mas a ideia era essa. Só que, da mesma forma, é aquilo que, às vezes, você está fazendo um medicamento, né? Eu cito aqui, o Viagra foi feito para o coração, né? E no final ele acabou tendo outra finalidade. Então, você está fazendo para determinada finalidade, né? E acaba seguindo para outra. E foi demonstrado aí que esse sistema de rastreamento de satélite é eficiente para o controle da jornada de trabalho. Então, quando você tem a possibilidade do controle, há uma necessidade aí de que ele seja feito. A isso tudo ainda anterior. Na vigência da Lei 12.619, o que ela veio? Ela instituiu a obrigação do empregador fazer esse controle. Então, a gente não tem mais que discutir, certo? Tem que fazer o controle. Isso não tem como fugir aí. O ônus da prova passa a ser do empregador, igual como falei no início da palestra. Os direitos específicos da categoria na lei, ela estabelece uma jornada diária estabelecida em norma coletiva, admitindo-se sua prorrogação em 2 horas, intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, intervalo interjornada de 11 horas a cada 24 horas, descanso semanal remunerado de 35 horas, 24 mais as 11, adicional noturno, tempo de espera não computado como horas extraordinárias. Essa é uma diferenciação da categoria, né? Mas indenizado em 30% com base no salário normal. Esta é a gente já verifica que a lei começa a pensar as dificuldades que tem o motorista carreteiro. Eu tive agora nós tivemos, né, no Porto de Suape, e aí eles fizeram uma parte de logística para os carreteiros. Os senhores devem saber, né, muito interessante, nós fomos visitar, que eles param nesse setor de triagem, e ali eles têm banheiros, ele tem restaurante, ele tem chuveiros, ele tem um local para que aguarde
o momento dele ingressar no Porto do Suape e aí descarregar a carga dele. Então, esse é um local destinado, isso é algo natural e necessário, né? Hoje em dia as coisas estão até mudando. O Porto de Santos agora me parece que também está querendo, está buscando esse tipo de instalação para uma comodidade maior para os caminhoneiros, né? Então a gente vai ver que esse é o tempo de espera, que a pessoa vai ter lá, e lá eles são chamados. Eu achei também porque, está sendo chamado pelo porto e tal, você pode ir, que é o tempo de espera que tem esse direito específico para o motorista profissional. O artigo 235b, né, inciso 3, manteve a obrigação do motorista respeitar a legislação de trânsito, especialmente as normas do tempo de direção e de descanso, né, controlado e registrado, introduzindo remissão ao previsto no artigo do Código de Trânsito Brasileiro, que é o artigo 67C e 67E. Responsabilidade do motorista em controlar e registrar o tempo de condução limitado a 5 horas e 30 minutos de direção ininterrupta. Então, esse está no Código de Trânsito, é também norma que deve ser analisada, certo, pelo judiciário quando do julgamento dessa categoria. Ele indica como que pode ser realizado o controle: diário de bordo, papeleta, ficha de trabalho externo ou ainda sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos. O tipo de controle fica a critério do empregador. É claro, vocês vão botar ali um diário de bordo, né, uma ficha de trabalho externo. Essa ficha tem que tentar ser fidedigna, e há uma discussão muito sobre ela. Mais para frente, o que me parece mais importante e o mais eficiente nisso, né, pela experiência que a gente tem aqui. Aliás, o ministro Alexandre, nós estamos com 30 anos de magistratura, né? Então, a experiência que a gente tem, que esses meios eletrônicos agora, com a nova tecnologia que a gente tem, ela é o mais eficiente, mais eficaz, e ele deve ser utilizado aí no futuro em termos de prova. Direitos específicos da categoria, né? Eu já falei, previsão da prorrogação de jornada em 4 horas, somente mediante negociação coletiva, fracionamento do intervalo intrajornada mínimo de 1 hora, e intervalos interjornadas de 11 horas, descanso semanal de 35 horas, adicional, tempo de espera, essa questão já coloquei. Quando for superior a 2 horas ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao veículo, o tempo será considerado como repouso para fins do intervalo interjornada e entrejornada, sem prejuízo da indenização correspondente, que é essa de 30%. Então, esses são direitos específicos que eu também não quero nem chegar, porque esses os senhores já conhecem de cor, né, que é a legislação. O que é a discussão? Esse também é um grande problema que os senhores vão ter que enfrentar, certo? É a decisão do ministro Alexandre de Moraes, né, que declara como constitucionais diversos dispositivos da lei, né, a ADI 5322, né, a parte final do parágrafo 3º do 235, né, que fala do intervalo de 11 horas, ele fala sobre o tempo de espera, né, ele diz, não sendo computados como jornada de trabalho, nem como horas extraordinárias. Então, são várias questões que foram negociadas, trazidas, né, negociadas no Congresso, trazidas e formuladas através da lei, que estão sendo questionadas hoje no Supremo Tribunal Federal. Esse voto é 22/8/2022, eu também não vou me ater a todas essas questões, né, mas acompanharam aí o voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Ricardo Lewandowski, que tem uma vista regimental com o ministro Nunes Marques. Importante trazer isso, que agora o Supremo, no final do ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, votou uma disposição no regimento interno que essas vistas devem voltar
obrigatoriamente depois de um determinado período. Então, estamos aguardando, né, essa definição, quem sabe, né, no início desse semestre ou no próximo semestre, né, sobre essa constitucionalidade ou não destas idiosincrasias, eu poderia dizer, dessas coisas diferentes que existem na jornada do motorista profissional. A jurisprudência do TST, o que ela fez? Ela aplica. Eu trago aqui algumas decisões, ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, de agosto do ano passado, né, ele diz assim, no caso regional, tinha entendido que o tempo de espera era à disposição do empregador, dando a hora extra inteira. Ele vamos aplicar o que diz o artigo 235C, certo? Então, ele está aplicando a legislação como ela se encontra hoje. A mesma coisa aqui, ministro Agram Belmonte, também não sendo computada como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias, né? Ele está repetindo os termos do parágrafo 8º do artigo 235. Então, me parece, pequena a jurisprudência, o que eu achei foram poucos processos, mas todos eles estão cumprindo, não há um questionamento sobre a lei como ela está posta nesse momento, sem a eventual inconstitucionalidade. Aqui colocando aqui do meu colega e amigo Alexandre Luiz Ramos, também decisão no mesmo sentido, de 26/6/2020. Muito bem, o que é importante aqui? Esse artigo, o artigo 235C, parágrafo 14, foi introduzido, então, pela Lei 13.103 de 2015, atribuindo ao CONTRAN, órgão ligado ao Ministério da Infraestrutura, e eu já vou justificar, porque isso foi uma das perguntas que me trouxeram aqui, né, o dever de normatizar os meios eletrônicos de controle de jornada instalados no veículo, certo? Havia já uma resolução, que é essa resolução 816 de 1996, que já estabelecia o tacógrafo e já dizia como que funcionava o tacógrafo. E aí a obrigatoriedade, ela fala, a obrigatoriedade de registrador de velocidade e tempo, que poderia ser utilizado para a apuração do período de trabalho de repouso. Em 2021, veio um decreto 10.542 de 2021, destinando a regulamentação dos requisitos técnicos do registro eletrônico do controle de jornada ao Ministério de Estado do Trabalho e da Previdência, o qual editou a Portaria 671 de 2021, classificando os sistemas de registro eletrônico de jornada. Mas essa portaria ela é genérica, né? Ela traz vários tipos de sistema. A resolução do CONTRAN dispõe sobre requisitos, agora de 2022, do ano passado, dispõe sobre os requisitos técnicos mínimos do registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, denominado agora cronotacógrafo. Então, esse instrumento, me parece que com toda essa regulamentação que a gente tem, ele pode ser utilizado para o controle da jornada, certo? Já existe a resolução, né? Já existia aquela lá de 1996, já existe a resolução e me parece que aí sim ele está aprovado, né? Veja que ele traz o tempo de movimentação do veículo, suas interrupções, data e hora de início da operação, né? A jurisprudência, como eu falei no início, era no sentido de que o tacógrafo só não era necessário, mas com essas modificações legais, me parece que ela encaminha-se no entendimento que esse cronotacógrafo será suficiente para a comprovação do controle de jornada. Aqui eu cito uma jurisprudência aqui que é importante, que se utiliza do rastreamento dos caminhões via satélite. Então, o que eu falei para os senhores, hoje a jurisprudência do TST
ela diz, ó, tudo bem, o tacógrafo, né, na parte antes isso daqui é de agosto de 2003, mas veja que o processo de 2015, se referindo a questões anteriores a 2015. Então, nós temos que ter sempre essa ideia, ele foi julgado agora, em 2022, mas ele se refere àquele período anterior. Naquele período anterior, era claro que só o tacógrafo não era suficiente, mas se você tem rastreamento por satélite, esse rastreamento deve ser juntado. E eu vejo isso uma falha, um equívoco, porque a maioria das defesas que a gente pega, elas simplesmente falam assim, ó, isso daqui é feito para o seguro, não tem como rastrear, não tem como verificar, e a jurisprudência do TST entende que é suficiente para fazer prova do controle, e nesse controle, aí sim, é a responsabilidade do empregador, e ele não fazendo essa prova, presume-se a jornada que está na inicial. Então, o tanto que é importante esse controle e como deve se ficar atento com relação ao rastreamento via satélite. Aqui outra decisão, certo? Ó, o sistema de rastreamento via satélite viabiliza a fiscalização da jornada laborada, não obstante sirva de instrumento de proteção e segurança da mercadoria e do motorista contra roubos de cargas. Veja, é o que eu estava falando. Né? Ele foi feito para uma determinada finalidade, mas ele resolve outra. Então, a jurisprudência do TST aceita ele. Aqui, da mesma forma, claro, colocando sempre jurisprudência do meu colega Alexandre Ramos, também no mesmo sentido, certo? E aqui uma outra pergunta que também foi trazido, é o limite diário de horas extras, né? Então, tema 1046, já resolvido aqui pelos meus colegas no momento anterior, né? E o artigo 611b relaciona os objetos ilícitos da negociação coletiva, né? Dentre eles as normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Porém, o parágrafo único desse artigo dispõe regras sobre duração de trabalho e intervalos não são consideradas normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins de negociação coletiva. Isso quer dizer, você pode discutir isso na negociação coletiva. Então, autoriza expressamente disposições coletivas sobre a jornada de trabalho, observado, claro, os limites constitucionais. Então, essa é uma discussão que vai chegar e tem chegado nos tribunais. No caso do motorista profissional, questões em torno da sua jornada transcendem interesses individuais ou coletivos. Isso é muito importante, né? Veja, há um interesse público porque ele está rodando nas rodovias aí com várias outras pessoas. Não é um ambiente fechado, né, de uma empresa em que você pode resolver, vigiar dentro da empresa como é que se daria essa prestação de serviços. Ele está rodando aqui nas cidades, nas estradas, então há um interesse público. E aí há que se verificar, porque o artigo 144, parágrafo 10 da Constituição da República, na emenda constitucional 82 de 2014, incluiu a segurança viária na dinâmica da segurança pública e estabeleceu sua finalidade. Qual que é? A segurança viária exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas. Então, você não pode negociar só entre sindicato de empregado do empregador, elastece a jornada, coloco lá que são 20 horas por dia, aí o que acontece? Se vai ter um prejuízo na saúde e na segurança do trabalho. Então, você tem que chegar a um equilíbrio nisso. Então, quando for haver uma negociação, tem que se pensar na saúde e na segurança. Eu tenho absoluta certeza que nenhum dos empresários quer ver o seu caminhão quebrando, batendo e ficando sem a carga. Então, a ideia também é limitar nesse sentido,
né, essas horas extras, para que a pessoa tenha essa possibilidade de descanso e que não ofereça riscos na sua atividade para o público em geral. Estatísticas sobre acidentes com caminhões. Eu gosto de falar aqui, tem essa estatística daqui, ela é de 2019. Né? Aqui tem, as estatísticas mostram que os veículos pesados não estão presentes na maioria das ocorrências. Né? Mais de 60% dos acidentes têm envolvido carros de passeio e mais de 40% a motocicletas e em torno de 20% a caminhões. Então, não é só isso, mas são coisas que são importantes. Olha, as causas aí do aumento do risco do acidente é grande distância percorrida, cumprimento de prazo, velocidade acima da permitida, uso de rebites, em casos extremos, substâncias ilícitas, dificuldade de planejamento de rotas, né, possíveis problemas e obstáculos para o motorista enfrentar, falta de descanso, sono, excesso de carga, né, dificulta a frenagem, mudança brusca de direção, falta de manutenção do veículo e também a infraestrutura precária que nós temos que enxergar todas essas questões. Agora, o que é muito bom a gente entender, está aqui, a diminuição do número de acidentes envolvendo caminhão desde 2012, acentuada depois da Lei 13.103 de 2015. Então, o ponto alto foi em 2011, 66.598. Em 2015, saiu de 56.581, que era em 2014, para 37 mil. Em 2018, passou a 18 mil. Isso quer dizer, o controle das jornadas está funcionando. É importante. Ele demonstra, eu gosto muito de trabalhar com estatística, porque daí demonstra para saber se a lei está funcionando ou não. Né? Então, esse é um dos questionamentos aqui trazido. Na conclusão aqui que eu trago, na realidade, vamos ver se eu consegue aparecer aqui, né? Tribuna, isso daqui é uma notícia agora de janeiro, né? O motorista de caminhão saiu lá de Ponta Grossa, não sei se os senhores viram, saiu de Ponta Grossa, não sei como é que conseguiu descer a Serra de São Luís do Purunã, que é uma serra bem acentuada, né? Saiu de Ponta Grossa, foi para Curitiba, ele foi parado lá no final de Curitiba, lá perto do terminal do Portão. Eu sou paranaense, sou curitibano, então eu conheço bem a região. Eu fiquei impressionado que não ocorreu nada de pior nesse. Aí tem algumas fotos aqui, certo? O caminhão ali, que não dá para ver, ele todo batido, e ele parou sozinho. Né? A pessoa, ela falou assim que parece que estavam perseguindo ele, certo? Ele deu um surto mesmo, né? Psicótico, decorrente, segundo, claro, isso são informações jornalísticas, mas seria em virtude do excesso de trabalho, né? Ele perdeu a carreta, aqui, ó. Nós vamos ver, ela está passando lá. Ele não nem saber. Vai arrebentando tudo por dentro da cidade de Curitiba. Pareceu coisa de filme, cena de filme. Esse cara veio de Campo Largo, atravessou Curitiba com essa carreta, provocando uma destruição por onde passou. Colidiu em vários veículos, colidiu em um motociclista que recebe atendimento inicial nesse momento. Foi um strike generalizado. Várias viaturas da Polícia Militar, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal vieram no encalço, fecharam o cerco e conseguiram abordar esse veículo aqui na cidade industrial de Curitiba, na Vila Maria. Olha o estado que está essa carreta, olha o estado. A gente vai fazer em primeira mão essa informação. Tem aqui, o condutor realizou bafômetro, teve álcool, sim, certo? Então, é uma questão. Drogas, né, da situação que ele estava virando, achando que estavam perseguindo ele, dando tiro no caminhão, mas as informações não são divulgadas ainda, né? Mas a informação que a gente tem preliminar ainda é que desde Ponta Grossa ele já estava meio desgovernado, alterado,
e no caminho veio colidindo contra diversos veículos aí, está levantando ainda a questão de vítimas, tem vítimas feridas. A princípio ninguém gravemente ainda chegou ao nosso conhecimento, mas vários veículos danificados aí no trajeto desse caminhão. O importante é isso, eu gostaria de trazer, não sei se eu respondi a todas as perguntas que me foram trazidas, né, mas o que eu trago aqui para os senhores, né, a minha conclusão final, é de que a lei veio auxiliar e ela veio a trazer mais segurança na estrada, né, mais segurança para o próprio empregador, porque diminuindo os acidentes, diminui as responsabilidades, diminui as indenizações a serem pagas, além dos danos materiais existentes, né, muitas vezes acabam por ceifar vidas. Então, esse controle de jornada é importante. Nós temos que ver uma forma eficiente. Me parece que esse cronotacógrafo é o suficiente para que a gente possa fazer esse controle e trazer isso, claro, sendo a prova do empregador. Fico à disposição aqui dos senhores. Muito obrigado. Ministro, parabéns pela exposição. É um prazer tê-lo aqui conosco para debater esse assunto também muito importante para o nosso segmento. O setor acompanhou e participou ativamente da elaboração da Lei 12.619 em 2012 e a Lei 303 acabou fazendo algumas alterações e algumas, a nosso ver, mais produtivas, outras nós sabemos que podemos ter dificuldades em relação à decisão do Supremo Nadim sobre essa matéria. Um tema, ministro, que tem causado preocupação no nosso setor é que o Ministério Público do Trabalho tem um entendimento de que o artigo 235C, quando estabelece a jornada diária de trabalho do motorista em 8 horas, admitindo sua prorrogação por até 2 horas extras, ou mediante negociação coletiva até 4, o Ministério Público entende que é inconstitucional essa extrapolação da jornada. E tem ajuizado ações civis públicas contra as empresas, contra as entidades para obter obrigação de não fazer, sob pena de multa, para que se abstenham de negociar coletivamente essa questão. Queríamos aqui ressaltar um aspecto de ordem prática, ministro. Quando se discute esse assunto das 4 horas, sempre vem na mente exatamente que o motorista ficará 12 horas trabalhando, né? E não é exatamente isso que acontece. Nos grandes centros urbanos, os veículos que trabalham em entrega e coleta, é muito difícil, até por uma série de razões, restrição de localidades que eles podem entrar, de realmente cumprir a jornada de 8 horas mais 2. Né? Então, não é uma questão que deve ser analisada apenas e tão somente em relação àquilo que nós chamamos de transferência. Né? Nas entregas e coletas nas principais cidades do país, existe, infelizmente, esta extrapolação da jornada de 2. E, portanto, esse é um aspecto que o legislador criou como exceção e que vem ao encontro da necessidade de se adaptar às peculiaridades da nossa atividade. E não tem sido bem compreendido esse aspecto, infelizmente, principalmente pelo Ministério Público. Então, a nossa questão, a nossa pergunta é exatamente nesse sentido. A despeito da DIN 5322, qual o entendimento de Vossa Excelência em relação a essa possibilidade da negociação coletiva e estabelecer que a jornada de trabalho do motorista e do ajudante que o acompanha, porque a lei dá o mesmo tratamento, em até 4 horas extras diárias? Bom, como eu falei, há uma possibilidade de negociação. Isso daqui é a possibilidade. A Constituição fala em 8 horas mais 2, parece que está seguindo o voto do ministro Alexandre Moraes, está nesse sentido também, certo? Isso daí, questão constitucional, quem decide é o Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente cumpre a decisão. Me parece que essa decisão vai alcançar, antes desses processos chegarem no Tribunal Superior de Trabalho ou na SDI. Então, eu poderia até dizer, teoricamente aqui,
não sei da real, como o senhor falou, que aqui dentro das cidades, as entregas, nesse caso, haveria possibilidade. Não sei da real necessidade disso, e talvez seja até uma forma de se discutir isso através de convenção coletiva e deixar bem esclarecido essa necessidade, mas para que as pessoas não se desviem para toda e qualquer situação, né? Então, não sei lhe falar hoje, teríamos que aguardar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que me parece que sairá o mais rápido possível. Vinícius, só a guisa de informação, as convenções coletivas do nosso segmento que tem essa cláusula, elas têm os considerandos, né? Então, se justifica na própria cláusula a razão pela qual foi adotado e negociado esse aspecto com os sindicatos dos trabalhadores. A outra questão, ministro, é em relação, aqui sim, um avanço da 13.103 em relação a 12.619, porque o controle, a obrigatoriedade do controle de jornada já estava previsto na 12.619, e a 13.103 manteve isso. Mas ela trouxe uma obrigação compartilhada, e isso foi um avanço. O artigo 235C, parágrafo 14º da CLT, diz que o empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das informações contidas nos diários de bordo e nos demais meios de controle, inclusive eletrônico. E, na prática, é praticamente impossível hoje, qualquer sistema, seja eletrônico ou não, apurar a jornada, as pausas obrigatórias e o tempo de espera sem a colaboração do motorista. A empresa não tem hoje como fazer isso sem que ele passe pelo menos uma posição macro, que aquilo possa realmente considerar como um evento para fins de descanso. A primeira pergunta é a seguinte, porque isso, o que nós percebemos, o primeiro impacto da 12.619 em relação à obrigatoriedade de controle foi uma mudança de cultura dentro do setor, porque existe por parte dos motoristas também a ideia, e eles almejam fazer hora extra para receber mais. Então, as empresas tiveram que lidar com essa mudança de cultura. Mas já estão avançadas nesse sentido. A questão é, se o motorista não colaborar com essas informações, se isso realmente pode ser configurado como uma falta grave, né? E a outra questão que tem a ver com essa. Qual a forma mais segura, não entender de Vossa Excelência, para que a empresa possa obter essa anuência dele sobre a exatidão das informações? Bastaria a assinatura dele num relatório que é gerado pelo sistema eletrônico? Eu vou começar pela última. O entendimento que prevalece, aliás, prevalece desde o início da CLT, que estamos há 80 anos aqui, o entendimento que a gente tem é que existe uma subordinação do empregado ao empregador. Então, o empregador fala assim, ó, você assine aqui, e isso daqui, então, é correto. É muito difícil se o empregado vem e questiona aqueles pontos. Claro que os pontos estão ali, se eles não são britânicos, ele vai ter que fazer prova. Mas essa prova é possível através de testemunhas. Então, né, não é algo infalível o fato de ele ter assinado naquele momento. Agora, eu acho que, havendo essa obrigação, e é muito importante que isso seja uma cultura da empresa, de que ele venha a participar do próprio controle da jornada, porque eu tenho às vezes eu escuto de certos segmentos e alguns colegas, né, da magistratura, não, o empregador toda vez ele quer só que tenha mais lucro e que tenha mais horas extras e ele não quer cumprir a legislação. Na minha história de 18 anos no primeiro grau, 8 anos no segundo grau, 5 anos no TST, eu vejo bem o contrário. O empregador ele quer cumprir, porque quando ele sabe o que ele precisa cumprir, certo? Ele tem a vida tranquila, ele não vai ter processo, ele não vai ter passivo, ele tem uma segurança, ele quer cumprir. Às vezes ele não tem o conhecimento. A nós, que somos ministros, que estão há 30 anos na magistratura, de vez em quando aparecem algumas situações que a gente fala assim, opa, peraí, vamos pensar nisso. Isso que nós somos operadores do direito. Imagine os senhores que
são leigos, né? Muitos não têm uma assessoria muito boa, ou tem mesmo dificuldade com relação a isso. Então, eu penso que o empregador quer fazer, e trazendo o empregado para isso, essa conversa e trazendo essa forma de trabalho, eu não vejo dificuldade nenhuma que, havendo resistência do empregado nesse tipo de atividade, que pode ser apenado com advertência, porque isso faz parte do contrato de trabalho, né? A gente precisa, vocês precisam de informações, e informações fidedignas para que possam dizer se ele está num tempo de espera em tal local, se ele está no intervalo, interjornada em tal local. Então, eu acho que isso daí é importante, sim. E já lhe respondendo, eu acho que havendo uma reincidência, né, nesse sentido, por que não uma justa causa por indisciplina, que na realidade ele não está cumprindo uma determinação da empresa. Ministro, é nada mais bonito que a criação de Deus foi o ser humano, né? Mas lidar com o ser humano no dia a dia, às vezes é complicado, né? Tenho certeza que cada um aqui tem várias histórias que acontecem no dia a dia da empresa, com criatividade do ser humano. Era muito importante. Eu vou fugir um pouquinho ao tema da palestra e fazer uma pergunta aos senhores, né? Tenho certeza que o Dagnor está com essa pergunta lá na cabeça dele lá. Se tem algo que os empresários de transporte acordam, de transporte especial, porque eu sei que a nossa categoria, conforme falado antes, ela é muito complexa, né, e gera várias situações que trazem dúvidas, conforme os senhores já demonstraram aqui hoje, né? Mas se é algo que a gente acorda de manhã preocupado é com a famosa penhora online, né? Aí vem hoje tem penhora online na empresa, aí todo mundo acorda sobressaltado. Nós temos um projeto de lei, eu esqueci o número dele, Dagnor, que é o do parcelamento das dívidas trabalhistas. Você lembra o número, não? Tentei até procurar rapidamente aqui, não achei. Mas hoje o que é o projeto de lei, está tramitando, não virou lei ainda, que é a possibilidade, nós temos assim algumas sentenças, principalmente nos autônomos, né, de verbas altíssimas, né, 800 mil, 1 milhão, verbas assim realmente elevadas. E isso, quando vem uma penhora online e entra no caixa da empresa, sacrifica o fluxo de pagamento das empresas e até mesmo pagamento com o próprio pessoal, né? E criando vários transtornos nas empresas. Como é que os senhores veem essa possibilidade de fazer parcelamentos das indenizações trabalhistas? E algumas das condições da Dagnor é aquela que o parcelamento ele jamais ficaria no valor inferior ao ganho mensal do trabalhador que está sendo indenizado. É lógico que isso estou conjecturando um tema, não é lei ainda, não está, mas seria, vocês poderiam tecer algum comentário sobre isso, como vem isso, porque é uma realidade que acontece para as empresas, né? E sacrifica, às vezes a empresa quer pagar, mas ela não consegue pagar, e sacrifica todo o seu fluxo. Os senhores podem emitir alguma opinião sobre isso? A gente fala assim que a lei que existe é a lei que está por existir, né? A gente fala lege lata ou lege ferenda, né? O que poderia existir. É um pouco difícil porque hoje pela manhã eu até cheguei um pouco atrasado aqui, eu estava aqui no prédio, estava dando uma palestra na Uninove sobre trabalhos em aplicativos, que é algo muito mais complexo e que a lei tem projetos de lei desde 2014, 2015 e não anda. E não anda, certo? Então são coisas que carecem de uma regulamentação. Mas o que poderia ser? Eu acho que tem que se analisar a melhor forma. Os clubes de futebol, o que eles fizeram? Eles fizeram uma execução unificada, né? Então, e eles pagam uma parcela, né, fixa, então eles pegam os contratos mais antigos, começam a quitar aqueles, né? Há uma negociação sobre isso, né? São execuções coletivas, né? Então, também, nós temos hoje os Sejuscs, né, que são centros de resolução de disputas, que há uma possibilidade de se fazer um acordo, né, com relação àquilo,
E também você pode, através de instrumento jurídico, né, demonstrar que você vai quebrar a empresa naquele momento se você pegar todo o faturamento dela, né? Então, pode ser limitado isso também. Então, são várias as soluções, ainda o próprio parcelamento, né? Na execução, há a possibilidade de você fazer o parcelamento na execução, desde que você não discuta. Então, são instrumentos jurídicos que já existem, né, e que podem ser ampliados. Eu acho que essa negociação com a Justiça, nós temos na Justiça do Trabalho vinculado à Corregedoria Nacional de Justiça, que é a ministra Dora Maria da Costa, tem vinculado um setor que fala de execuções, né? Então, e que tem uma Semana Nacional de Conciliação em Execuções. Então, são coisas que já existem e que podem ser discutidas e levadas isso para até dentro da Justiça do Trabalho como uma forma de regulamentação. Estes casos da Justiça Esportiva dos atletas profissionais, né, isso daí foi algo construído dentro da Justiça do Trabalho, né, sem uma previsão legal. Então é importante que se diga isso. Eu acho que a Justiça, nós estamos lá não para estarmos distantes, por isso que nós estamos aqui, certo? Não para estarmos distantes, mas para resolver, entender quais são os problemas e a gente poder resolver e trazer, ou pelo menos apontar caminhos para que isso ocorra. Ministro, queremos agradecer muito a sua disponibilidade, estar aqui conosco, senhor ministro Alexandre, desembargadora Ana Paula, desembargador Celso Pio. E como não tem mais perguntas, eu passo para o presidente Francisco. Fique à vontade. Como? Ok, obrigado, doutor Narciso. Muito obrigado, mais uma vez. É gratificante a gente trabalhar para fazer um evento e ver a casa cheia, né, o meu vice-presidente aqui, o Rebuzzi. Isso é muito bom para a gente e estimula a gente a fazer mais eventos, né? Quero agradecer a cada um dos senhores que estão presencialmente aqui com a gente, agradecer o nosso pessoal que está acompanhando pela live, né? Tá? Agradecer a desembargadora Ana Paula, que já é da casa, né? Desembargador Celso, ministro Alexandre e o ministro Breno, pelas brilhantes apresentações. Agradecer mais uma vez a presença do nosso presidente da CNT, vice-presidente Rebuzzi, e fazer aqui rapidinho um agradecimento especial, porque foi uma grande ideia, pena que não foi minha, a ideia de fazer esse evento agora de manhã com esse tipo, foi determinado aí com a ajuda do Neva lá de Santos, presidente do Sindiçam, o Carlos Panzan e com o Narciso. Eles trouxeram isso para mim, meio que em cima da hora, né? Mas nós conseguimos programar e eu acho que foi um sucesso. E dizer também, agradecer ao Paulo Lustosa, que é o presidente da FENATAC, que esse evento estava programado para Brasília no mês de fevereiro. E nós sentimos que deveríamos fazer esse evento esse ano, tanto esse de fevereiro, como o de agosto, que está programado lá no Rio de Janeiro com o nosso vice-presidente, o Rebuzzi, que também já me autorizou ontem, já falei com ele ontem, também cedeu espaço para que a gente continue e fazer esse evento mais uma vez esse ano, em agosto, aqui no nosso prédio, na Casa do Transportador. Então, agradeço mais uma vez publicamente ao Paulo e a você por ter cedido aí para que a gente estava combinado isso para ser em Brasília e no Rio de Janeiro. Então, foi dado um ok para a gente aqui e, se Deus quiser, temos a parte da tarde aí, o Conete ainda, né? Estamos terminando a sindical. Então, vamos para o almoço e, mais uma vez, agradeço a cada um dos senhores. Tá? Muito obrigado. Chico. Okay. Só um segundo. Pode aplaudir, por favor? Mas você acabou de citar, e isso merece que chamemos ao palco o ministro, a desembargadora, os
o desembargador também, o Vander. Então que venham aqui o Alexandre, a Ana Paula, o Celso Ricardo Pio e também o Vander, para que tiremos uma foto e registremos esse momento em vídeo, por favor. Um pouquinho mais para frente, gente. Só mais um pouquinho. Encosta mesmo, por favor.